Então, vamos dar início à nossa escola dominical, Atos, capítulo 18. Então, Fábio, o versículo número 1, por favor. Atos 18. Vamos lá, então. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Só deixar claro que Corinto era a capital da Acaia. A Acaia é a antiga Grécia. Agora, veja bem, a Atenas, na época do Império Grego, ele era a capital. E era a cidade mais importante do Império Grego. Mas quando os romanos dominaram o Império Grego e tomaram posse, eles destronaram Atenas e Corinto passou a ser a sede ali da Acaia. Então, Corinto era uma cidade bastante importante, desenvolvida, mais importante do que Atenas. A gente viu nas aulas anteriores que o pessoal de Atenas se ocupava, às vezes, das fofocas, das novidades, né? Enquanto que Corinto era realmente uma cidade comercial, era uma cidade de desenvolvimento, era a capital ali da Acaia, mas ela tinha um inconveniente. Era uma cidade bastante promíscua, né? Na parte moral, a gente pode ver nas cartas de Paulo aos Coríntios quanto problema de imoralidade havia naquela cidade, né? E o Paulo tinha interesse em começar um trabalho ali, mas ele não tinha ideia da dimensão que ia tomar o trabalho em Corinto, né? Então, vamos lá, versículo 2, Paula. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Legal. Áquila significa águia. Priscila é o nome diminutivo de Prisca. Esses nomes são romanos, né? Ele era natural do Ponto. Eu vou colocar um mapa aqui na tela, só para a gente achar aqui. Ok? Sim, Renato. Conseguiram localizar onde fica Ponto? Uhum. Sim. Sim? Ó, aqui em cima da galáxia, Ponto. Ó. Tá? Essa região aqui, ó, é onde Áquila havia nascido. Mas ele agora estava aqui em Corinto. Olha onde fica Corinto. Aqui embaixo. Ó. Tá? Ele tem esse istmo que liga essa parte continental com quase uma ilha, né? Ela não é uma ilha por causa desse istmo aqui. E Corinto fica aqui, ó, onde está o cursor. Tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. O imperador Cláudio, que é citado aí nesse versículo, ele foi o quarto imperador romano. Ele governou de 41 a 54 depois de Cristo, do ano 41 até o ano 54. E os historiadores confirmam um tumulto que aconteceu em Roma por um homem chamado Cresto. E foi uma briga entre judeus e cristãos. E por causa disso, o imperador Cláudio determinou que eles fossem expulsos da cidade, os cristãos. Só que essa expulsão, com o tempo, lentamente eles foram retornando. Não foi algo assim definitivo, né? Lentamente essas pessoas que foram expulsas, não foram todos os cristãos, foi um grupo de cristãos que participaram do tumulto. Esse grupo foi expulso e lentamente eles começaram a retornar. Inclusive, Áquila e Priscila vão retornar a Roma mais tarde. Tá bom? Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Tá. A profissão de fazer tendas
o que eles explicam que ela poderia ser tanto em couro, o fazedor de tendas, né? O ofício fazedor de tendas significava ou alguém que trabalha com couro, ou alguém, inclusive, que produz tendas a partir de um tecido fabricado com pelos de bode, né? Os pelos do bode eram trançados, faziam tecido, esse tecido era usado para fazer a cobertura das tendas. E Paulo e Áquila eram desse ofício, trabalhavam confeccionando tendas. Por isso que eles acabaram se juntando e acabaram morando junto, né? Junto com eles. Aleir, versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ok? Então, Priscila e Áquila também ajudavam Paulo, né? Inclusive Áquila também era judeu, e todos os sábados se reuniam na sinagoga sistematicamente, como era costume de Paulo fazer em todas as cidades que ele começava a pregação do evangelho. Versículo 5, Fábio. Vamos lá. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Legal. Dá uma olhadinha no capítulo 17, versículo 14. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Legal. 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Legal. Então, olha, quando ele está falando aqui no versículo 5 do capítulo 18, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, ele está explicando o que houve aqui, deixou em aberto, no capítulo 17, versículo 14, porque, porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Só mais tarde é que eles vão se encontrar, e aqui eles estão chegando, né? Então, abra também a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versículos 7 e 8. Eu vou ler para vocês, tá bem? 2 Coríntios 11, versículos 7 e 8. Paulo escrevendo para os coríntios agora. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então, Paulo, quando ele escreve uma carta de retorno aos coríntios, ele fala assim, em momento nenhum eu obriguei vocês a me sustentarem ou fui de alguma forma pesado no sentido assim de custar alguma coisa para vocês, né? E ele diz expressamente, gratuitamente vos ensinei o Evangelho. Abra também a sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 15 e 16. Agora, Paulo escrevendo para os filipenses. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo agradecendo em uma das suas cartas aos filipenses a ajuda que eles deram, inclusive quando Paulo estava lá em Tessalônica ainda, né? Mas foi a igreja de Filipos que começou na casa de Lídia, que sustentou o ministério de Paulo, inclusive lá em Corinto. E foi por isso que ele pôde se entregar totalmente à palavra. Voltando lá em Atos 18:5, ele diz assim,
Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Esse se entregou totalmente à palavra significa que ele trabalhava todos os dias agora. Antes ele só se reunia na sinagoga, aos sábados. Agora ele tinha liberdade de proclamar o evangelho todos os dias. Isso daí tem uma implicância. Se Paulo não se reunia na sinagoga, ele teve que procurar algum lugar alternativo para se reunir. E a gente vai ver nos próximos versículos onde provavelmente isso aconteceu. Tá? Porque de sábado a reunião era na sinagoga, mas durante a semana ele precisava de um outro local para se reunir. E a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá, versículo 6, a Paula. Opondo-se eles e, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo está falando isso para os judeus da sinagoga, aqueles judeus que não queriam receber o evangelho cristão, né? Eles não recebiam e violentamente eles protestavam contra Paulo. E aí Paulo, curiosamente, ele toma a mesma atitude que Neemias tomou. Lá em Neemias capítulo 5, versículo 13, talvez a gente não precise abrir, mas é Neemias 5:13. Ele diz que Neemias chacoalhou as vestes, o pó das vestes, né? Em protesto contra aquelas pessoas. E quando, na época de Jesus, ele fala assim, olha, chacoalha o pó da sandália, né? Era uma expressão conhecida dos judeus, chacoalhar o pó da sandália, porque os próprios judeus faziam isso em aldeias de gentios, por exemplo. Se um judeu passasse por ali, quando saía da cidade, chacoalhava o pé, né? Para tirar o pó da sandália. E Paulo faz isso mostrando para os judeus uma atitude que eles entendiam. Quando Paulo sacudiu o pó da roupa, isso estava explicando, mostrando para os judeus que eles seriam castigados diante de Deus. Que ele fala assim, olha, vocês, na entrelinha, ele estava dizendo assim, vocês, judeus, não são melhores que os gentios. Todos nós carecemos da graça de Deus, né? E vocês se acham que não precisam dessa graça. Por isso que Paulo chacoalha o pó das vestes. Mas os judeus entenderam isso. Entenderam que isso era uma imprecação, né? Que é como se fosse uma maldição. Fala, quando Deus julgar vocês vão ser lembrados disso, que eu disse para vocês e vocês não fizeram. Por isso seja o sangue de vocês sobre a vossa cabeça. Lá quando ele diz sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo, versículo 6, né? E desde agora vou para os gentios. Aí Paulo simplesmente fala assim, já acabou o meu esforço com vocês, judeus. Agora eu vou trabalhar com gentios e prosélitos, né, que eram também convertidos. Ok? Então, vamos lá, agora versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Legal. Abra sua Bíblia lá em Romanos 16, 23. Está aí pertinho. Romanos 16, 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. E ele fala assim, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Quando ele escreveu essa carta, ele estava aqui em Corinto. E provavelmente, segundo os comentaristas, Gaio é a mesma pessoa de Tício Justo. Consideram que provavelmente é essa mesma pessoa, que é onde ele ficou hospedado, tá? Ele entrou na casa
voltando lá no versículo 7 de Atos 18, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, ou seja, ele era cristão também. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, era vizinho de muro, né? E isso explica aonde que Paulo se reunia durante a semana. Como a gente acabou de dizer, quando ele fala assim, agora passou a servir integralmente na obra, ele precisava de um lugar para reunir, e um ótimo lugar era do lado da sinagoga, né? Não que ele não recebesse represálias, acredito, e os comentaristas também dizem isso, que os judeus puderam fazer muita coisa para prejudicar ele, e ele estava exatamente do lado da sinagoga. Então, vamos lá. Versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha só a confusão para o lado dos judeus. O principal da sinagoga, que é o Crispo, se converteu ao cristianismo. Isso criou um grande embaraço para a própria sinagoga e para os judeus, né, que não imagina a fúria que eles ficaram contra Crispo, que ele foi um dos que se converteram, né? E ele era aqui diz o principal da sinagoga. Mas abra lá em Atos 13, Atos capítulo 13, versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer: irmãos, se tem alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ok. Olha o que está escrito aí. Os chefes da sinagoga. Tá? Então, o que ele indica que em algumas sinagogas, pelo menos, havia mais de um chefe. E nós vamos ver nesse capítulo 18 que vão aparecer pelo menos 2 chefes. Crispo era um. E esse Crispo, ele se converteu ao cristianismo e acabou gerando mais um embaraço nos ciúmes, né, que os judeus tinham de Paulo. Vamos lá agora, versículo 9. Renato, só Oi. fazer um comentário antes Sim. de ler o 9, que Vai. essa palavra principal é aquela do hebraico que a gente leu ontem, Rosh. O Rosh, ele é o cabeça da sinagoga. Ele é o rabino que comanda a sinagoga. O que o texto está apontando é que, assim, abaixo dele é o Hassam, que é o cara que lê, que faz a leitura. Então, o que o texto está dizendo é que o rabino, o líder da sinagoga local, havia abraçado uma fé e por isso estava motivando aí toda essa situação com relação a Paulo. Tá. Você tem depois como ver para a gente se Atos 13, 15 está no plural, os chefes da sinagoga? Tem sim. Tá? Tem sim. Depois não precisa, Veja não precisa ser agora, mas se você puder dar uma olhadinha, se no hebraico ele joga no plural essas duas palavras. Tá Não, bem? sem problema nenhum. Beleza. Atos 13 e 15, tá bom? Obrigado, viu, Fábio? Por nada, imagina. Agora, 9, né? É o 9. Não, é o 9. Vamos lá. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Legal. Aqui é um dos versículos que mostra claramente a sintonia e a intimidade que Paulo tinha com o próprio Senhor Jesus. Não é a única vez, o próprio Senhor Jesus aparece para Paulo, conversa com ele, tem lhe dá ou através de visão, alguma coisa nesse sentido, e quando ele fala aqui o Senhor, é realmente o Senhor Jesus. Então ele teve durante a noite uma visão em que o Senhor, que é o Senhor Jesus, lhe disse: não temas. Essa expressão não temas, ela é comum em quase todas as teofanias. O que é a teofania? Quando há uma aparição de Jesus ou de Deus, né? Por isso que é Tel, Deus, aos homens.
E o temor, principalmente dos judeus, porque ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então, eles tinham pavor de olhar para a face de Deus e serem mortos, serem fulminados. Por isso que sempre que acontece uma teofania, a primeira coisa que ele fala, não temas. Não temas porque está tudo em paz, né? Estou vindo da parte de Deus. E aqui era o próprio Jesus falando para ele, não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales. Vamos para o versículo seguinte, versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha que promessa linda, porque eu estou contigo. É muito parecida com a promessa que foi feita para Josué. Não temas, porque eu sou contigo aonde quer que fores, onde quer que andares, né? Então, Paulo recebe de Jesus a mesma promessa. Eu estou contigo. Não temas. Pelo contrário, não te cales, porque a tentativa dos judeus era de abafar o cristianismo, era realmente de acabar. Mas ele fala uma coisa muito interessante nesse versículo aqui, ó. Veja no versículo 10 uma palavra, vou pedir a opinião de vocês aí, ó. Uma palavra bastante interessante na última frase do versículo 10. Quando ele fala que tem muito povo, né? Povo, isso mesmo, Aline. Povo. Eles eram convertidos? Eles estavam convertidos? Não. Quando Jesus falou para Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade, ele está falando de muita gente que era, vamos dizer, eleito, mas ainda nem sabia. Mas já era considerado povo. No coração de Jesus, já são do seu povo. É uma expressão muito linda, porque antes da fundação do mundo, nós já éramos povo de Deus. E ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E ele trata aqui os coríntios que ainda não eram convertidos e muito provavelmente estavam vivendo uma vida de promiscuidade, de pecado, de idolatria, de um monte de perversidade. E ele fala assim, eles são o meu povo. É uma expressão muito linda. Vamos lá, então, versículo 11. Esse indica, né, a presciência de Deus. Mesmo que a pessoa ainda não saiba que é filho de Deus, no plano de Deus já é. Né? Vamos lá, versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Tá. Por enquanto, é o maior tempo que Paulo ficou em algum lugar. Geralmente, Paulo entrava numa cidade e ele permanecia ali até o tempo de estabelecer uma igreja. E geralmente ele saía de lá expulso. Né? Geralmente nas que a gente viu anteriormente, ele ficava na cidade o máximo de tempo possível para conseguir estabelecer uma igreja, mas geralmente ele era expulso. Só que agora, quem está no comando, no controle, é Jesus, e fala assim, olha, não tenha medo, porque eu não vou deixar fazer mal para você. Eu tenho muita gente nessa cidade. E aí ele ficou ali 1 ano e meio. Vamos lá, versículo 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Vamos ler o 13. Dizendo, este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Legal. Então, ó, nesse versículo 12, vamos dizer, uma âncora histórica, porque ficou registrado na história que Gálio, um homem chamado Gálio, foi procônsul na região da Acaia, que é a antiga Grécia, no ano de 51 depois de Cristo. Então, no ano 51 da era cristã, Gálio foi procônsul. O que
a gente entende é o seguinte, aliás, os comentaristas dizem, a Acaia era uma província romana, tinha a Corinto era uma cidade que tinha também liberdade, era uma cidade livre, tanto igual a Tessalônica, eles podiam fazer as suas assembleias, podiam ter os seus magistrados, né? E Galho, que era pró-cônsul, a palavra pró-cônsul é assim, quase cônsul, é o que significa, pró-cônsul é quase cônsul. Cônsul, na hierarquia romana, era o mais alto grau do judiciário, né? Então, o mais alto grau era cônsul. Um estágio antes de cônsul era pró-cônsul, né? E Galho havia sido mandado para a região da Gália porque ele aspirava ser um cônsul, mas pela história ele não chegou a ser, né? Nero, preciso até explicar isso aqui. O Galho, ele era irmão do Sêneca, e o Sêneca era irmão mais velho do Sêneca, e o Sêneca era tutor de Nero. Olha só, o irmão dele, Sêneca, era um filósofo estoico, né, que a gente viu na aula passada. Era só prazer, nada de sofrimento, ele era um filósofo dessa área. E ele era tutor de Nero, o irmão, o Sêneca. E o Gaio era o irmão mais velho desse Sêneca. Nero, ele foi imperador do ano 54 a 68. E nós estamos no ano 51, 3 anos antes de Nero tomar posse. E Nero vai governar, ou vai ser imperador durante 14 anos. E a gente sabe pela história que Nero foi um dos piores imperadores que Roma já teve, né? Enquanto isso, né, então nesse período em que Galho era procônsul, Nero ainda estava sendo tutorado por Sêneca, que era irmão de Galho, tá bem? E ele fala assim, a acusação que os judeus levam para o Galho é essa: Paulo persuade os homens a adorar a Deus por modo diferente, por modo contrário à lei. Galho poderia, o próprio procônsul podia interpretar isso de 2 formas. Contrário à lei judaica, que era o que ele realmente entendeu, né? Ou contrário à lei romana, porque os romanos tinham a sua forma de culto, inclusive o imperador era adorado. Havia uma licença para os judeus, foi também eu acho que é um edito, não sei se é o nome correto, é isso aí, um edito de Cláudio, permitindo as reuniões judaicas como uma religião permitida dentro do Império Romano. Então, o judaísmo tinha uma liberação romana. Agora, o que os judeus estavam tentando incitar é que o cristianismo não estava enquadrado nisso. E eles queriam que o Império Romano tomasse partido e acabasse com o cristianismo. Porque o judaísmo tinha entre aspas, uma licença, só que o cristianismo não, né? Mas o que Galho entende é que realmente era um problema religioso. Vamos ver os versículos seguintes. Vamos lá, 14. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Legal. Olha como é que começa o versículo 14. Leia, por favor, de novo. Ia Paulo falar. Isso. Quando Paulo começa a querer se defender, o Galho corta a resposta de Paulo, que era a defesa, né? E ele fala assim, olha, se fosse alguma coisa grave, algum crime ou alguma injustiça, eu até teria obrigação de atender, mas não é o caso, né? E aí vamos ver o 15. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei,
Tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E o 16? E os expulsou do tribunal. Tá? Então, olha só o que aconteceu. Galho expressa claramente, olha, isso daí é um problema de vocês, é um problema religioso, o Império Romano não vai tomar partido nisso, só que aí formou uma jurisprudência. É pena que o Lucas não está aqui, né, Aline? Vou lá buscar o Lucas. Né? Formou uma jurisprudência. O que é essa jurisprudência? É quando um julgamento, vamos dizer, ele termina com uma decisão jurídica. Essa decisão jurídica, ela vale para outros processos também. Ela passa a ter validade para outros processos similares, né, que exigem o mesmo, ou estão reclamando a mesma coisa. E o que significa isso? Significa que essa jurisprudência facilitou os cristãos, porque ficou claro que o Império Romano não tinha nada contra judeus e cristãos. E isso vai facilitar Paulo lá na frente, quando ele vai ser julgado por César. Ele já vai ter duas vezes escapado da justiça romana, porque em instâncias anteriores ele foi liberado. Então, está sendo claramente a lei romana está falando assim, olha, não temos nada que proíba cristãos de se reunirem. E se eles têm alguma questão entre eles, judeu e romanos, judeus e cristãos, isso não é da nossa conta. Tá bem? Vamos lá ao versículo 17. Sou eu. Ô, Renato, só comentar uma coisa importante. Você falou que os judeus tinham uma licença, né, para estar, digamos assim, tendo uma liberdade no Império. Isso só vai durar até o ano 70, quando o Shimon Bar Kokhba, ele vai fazer aquela revolta lá, e aí depois eles vão invadir Jerusalém, e aí eles vão ser perseguidos. Tanto é verdade que o rabino Shimon Bar Yochai vai ficar 13 anos preso por conta disso. É porque ele era um dos líderes dessa revolta. Então, assim, eles tiveram uma licença, mas ela foi muito curta. Depois eles foram perseguidos igual os cristãos. Tá. No ano 70, Jerusalém foi destruída, né? Então, fica fácil de entender que até o ano 70, a coisa ainda estava caminhando, mas, de repente, tanto judeu como cristão passaram a ser pedra no sapato dos romanos, né? E acabaram sendo, os dois acabaram sendo perseguidos. Antes era só os cristãos, né? Vamos lá, então, 17, Fábio. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Tá. Obrigado, Fábio. Nesse versículo 17, ele volta a falar principal da sinagoga. Eu não sei se na língua hebraica, na Bíblia hebraica, ele consta com o mesmo termo que foi usado para o Crispo. Lá no versículo 8, está assim, Crispo, o principal da sinagoga. Aí aparece no 17, Sóstenes, o principal da sinagoga. Os comentaristas se dividem nesse ponto. Sóstenes era o novo líder da sinagoga, no lugar de Crispo, já que Crispo havia se convertido, ou Sóstenes também havia simpatizado com o cristianismo e ele era um dos chefes da sinagoga, como a gente viu lá em Atos 13:15, onde havia chefes da sinagoga. Então, os comentaristas se dividem nesse ponto. Não fica claro se Sóstenes era mais um cristão convertido, e isso daí botaria mais gasolina na fogueira, ou se Sóstenes havia assumido no lugar de Crispo. Mas fica uma situação estranha, porque eles bateriam, né, espancariam Sóstenes se ele era judeu. Vamos dizer assim, judeu líder da sinagoga, né? Aí teria que, vamos dizer, obrigaria a entender que eram os cristãos que estavam batendo em Sóstenes, e isso não procede. Renato, o que acontece? É importante entender uma coisa. Dentro do judaísmo, a liderança ela é conciliar, igual a IPB.
Ela não é uma liderança centrada em um único homem, que é a liderança episcopal. Por isso que eles falam líderes da sinagoga. Tipo, Jesus se apresentou perante o sumo sacerdote, né? Porém, foi conselho. Então, a liderança era compartilhada. Eu não entendi. Tá. Às vezes o teu som ele quebra um pouco, tenta falar bem lentamente. Vamos lá, então. Então, a liderança era compartilhada. Né? Será que a gente pode entender assim. aqui qual a versão que a gente parece mais coerente é que Sóstenes também era simpatizante do cristianismo. Por isso que ele foi espancado. O que acontece? Só para ficar claro esse tema, né? O judaísmo, toda a parte de liderança dele se baseia de acordo com o Tratado de Sanhedrin, que é uma palavra para sinédrio. Então, baseado em quê? Que Moisés se reuniu com Jetro e Jetro disse para ele assim: escolha homens aí da sua e eles vão julgar a causa do povo. Ok. E aí foram feitos as sinagogas locais, cada uma tendo o seu conselho. Por essa razão, de acordo com a patrística da igreja, que é o documento do primeiro século do cristianismo, a igreja primitiva, bem como a igreja reformada pós-Lutero, adota o sistema de governo da igreja, o governo conciliar. Então, por isso que não é um líder, é os líderes, né? Porque a gente entende que, assim como o entendimento que Jetro teve em relação a Moisés, que Moisés ia ser carregado e também correria o risco de tomar uma decisão errada, da mesma maneira ocorre nessa relação com o Novo Testamento. Eles só estavam cumprindo aquilo que eles aprenderam com os seus antepassados, sistema conciliar de liderança, ou melhor dizendo, uma liderança compartilhada. O que é a lei? Não, talvez porque ele também estava apoiando Paulo, né? Sóstenes. E aí, alguns eram contra, outros a favor. Como é que está falando, né? Que era possível. Então, aí você entra uma outra jurisprudência da lei judaica. Se ele foi enquadrado como falso profeta dentro da lei judaica, qual que era a pena? Apedrejamento. Então, por essa razão, explicaria o que está acontecendo com ele. Agora, mesmo que ele fosse acusado de apedrejamento, já seria ilegal, porque de acordo com o Tratado de Sanhedrin 28b, ele só poderia ser condenado, né, perante o sumo sacerdote. Não tem o sumo sacerdote aqui presente no texto. Então, ou seja, foi um linchamento que eles tentaram fazer com ele. Né? Por essa razão que aparece dessa maneira no texto aí. Tá. Então ele foi sumariamente linchado, viu? Foi espancado, né? Sim. E o que chama a atenção no versículo é que Galho, no final, né? Galho, todavia, não se importava com estas coisas, final do versículo 17. Galho sabia do tumulto, do espancamento de Sóstenes, e ele simplesmente não se intrometeu. Deixa que eles se resolvam. Vamos lá para o versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Legal. Então, aqui, ó, vamos voltar para o nosso mapa. Paulo estava aqui em Corinto. E a decisão dele era ir para onde? No versículo 18. Navegou para a Síria. Síria. Olha onde está a Síria. Aqui, ó, Antioquia da Síria. O alvo de Paulo era vir para Antioquia. Agora, guarda isso na memória. O alvo dele era chegar em Antioquia, mas ele não foi para Antioquia. Tá? Então, vamos lá. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia. Onde que fica Cencreia? Aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui, ó? Cencreia fica nesse ponto aqui, ó. Ela é o porto do lado leste, ou seja, o porto oriental da Acaia. Ele havia dois portos, um virado para cá e um virado aqui para cima. Um saía por esse canal e aqui a Itália tá bem aqui pertinho, ó, onde está o mouse aqui, ó. A Itália eu posso mostrar no próximo mapa. E havia um porto aqui que saía para o lado da Itália.
e eles pegaram um navio aqui, que a ideia dele era ir para Antioquia. Só que esse primeiro ele fez uma viagem até Éfeso. Vamos lá. E aqui, vamos só completar o versículo 18. Ele fez um voto aqui em Cencreia, raspado a cabeça por ter tomado voto. O que os comentaristas afirmam é que ele terminou o voto em Cencreia. Mas os comentaristas também falam que, aí talvez o Fábio vai poder comentar alguma coisa, um voto só poderia ser concluído em Jerusalém. Quando ele chegasse no templo em Jerusalém, aí ele ia oferecer alguma coisa, né, concluindo o voto que ele havia feito. Por isso que alguns afirmam que intencionalmente Paulo já pensava em ir para Jerusalém. Mas ele raspou a cabeça ali em Cencreia, como tendo tomado um voto, e os comentaristas também se dividem na seguinte opinião: esse voto era agradecendo pelo livramento de 1 ano e meio que ele ficou em Corinto, ou esse voto era pedindo graças, né, pedindo o favor de Deus para a viagem até Antioquia. Tá? Existem essas duas possibilidades: agradecendo pelo 1 ano e meio que ele ficou em Corinto, ou pedindo pela proteção para o próximo segmento da viagem, que era chegar em Antioquia. A maioria dos comentaristas preferem a primeira, que ele estava agradecendo a Deus pelos livramentos que ele teve durante esse 1 ano e meio lá em Corinto. E que o próprio Jesus disse: você não tema, porque eu vou te sustentar todo o tempo necessário. Vamos lá? Então vamos para o versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Tá bom. Então, deixou-os ali, ele está falando de Priscila e Áquila. Então, ele estava aqui, vamos lá no mapa, estava aqui em Cencreia, pegou um navio, chegou aqui em Éfeso, desembarcou, ficou na cidade de Éfeso, Priscila e Áquila. Diz os historiadores que Priscila era uma mulher de família rica. E a maioria das vezes ela era citada primeiro que o marido, né? É Priscila e Áquila, nesse sentido. E que também ela, como missionários, a Priscila era mais ativa do que o Áquila. Então ela era também mencionada nesse sentido, porque ela era mais da dupla, ela era mais importante. Então eles desembarcaram e ficaram em Éfeso. Paulo, da mesma forma, procura uma sinagoga para pregar o evangelho. Sobre Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Olha aqui, Ásia, tá? Ásia Menor. Era uma cidade bastante cultural, política e comercial. Tinha 3 grandes importâncias: política, comercial e cultural. Nessa cidade de Éfeso é onde aparece o templo de Diana, que é a mesma deusa Ártemis. Então, para os gregos, ela chamava-se Ártemis, para os romanos, Diana. E é aqui que acontece aquela confusão com Paulo lá, que eles tinham, acho que era Demas, fabricava nichos de Diana, ou seja, eram miniaturas do templo de Diana, como lembrança dos visitantes, para os visitantes levarem. Era uma lembrança de prata, para que os visitantes levassem, né, como um souvenir. E era uma cidade bastante importante. Ela era a cidade mais importante aqui da Ásia Menor. E ela vai ser a primeira carta lá do Apocalipse. A carta a Éfeso é a primeira das cartas que Jesus endereça lá em Apocalipse capítulo 2. Tá bom? Então, são essas as considerações sobre Éfeso. Paulo deixa ali Áquila e Priscila e ele tem a intenção de voltar em Éfeso,
mas isso daí vai demorar um pouquinho. Vamos lá, ele foi para a sinagoga e pregava aos judeus. Versículo 20. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Tá. Então, indica que ele foi bem recebido. Os efésios receberam a palavra, falaram: olha, fica com a gente mais um pouco, fica assim. Mas ele falou assim: não vou ficar. Ele tinha um objetivo que era seguir a viagem. No coração de Paulo, ele pretendia voltar e até usa uma expressão que acabou ficando muito usada pelos cristãos, né? Se Deus quiser. Então, tudo que a gente faz é falar: se Deus quiser, semana que vem a gente se reúne, né? É uma expressão que inclusive, estimulada lá por Tiago. Flora, quando vocês forem fazer alguma coisa, entendam que se Deus não permitir, vocês não fazem nada. Então, sejam humildes e falem: se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. E essa expressão Paulo usa aqui: se Deus quiser, se Deus permitir, eu volto aqui para Éfeso. A minha ideia é voltar. Então, vamos lá, então ele partiu de Éfeso. Versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aonde que ele estava, chegou aqui em Éfeso, vamos lá no mapa, pegou um navio, fez toda essa trajetória, passou lá por Rhodes e veio desembarcar aqui em Cesareia. Cesareia era o porto marítimo mais próximo aqui de Jerusalém. E Jerusalém fica no monte, fica numa cidade alta, que é o Monte Moriá, onde Abraão se dirigiu para sacrificar Isaac. E é aqui onde está construído o templo, onde foi construído também o templo de Jerusalém. Ela fica nesse mesmo monte, ou Monte Sião, ou Monte Moriá. Ela fica no lugar alto. Então, diz lá do porto, subiu para Jerusalém. A curiosidade é que no grego, no original, não aparece a palavra Jerusalém. Isso é uma inferência. Diz assim, lá no original ele fala assim: desembarcou, subindo, saudou a igreja e depois desceu para Antioquia. Ou seja, subindo, ele teria que estar subindo para saudar a igreja, teria que estar em Jerusalém. A única curiosidade é essa, que no original, lá no grego, não aparece a palavra Jerusalém. Ela foi inferida no texto, para a gente entender aonde é que ele estava indo. Tá certo? Então ele veio para Jerusalém, depois ele desceu para Antioquia. Geograficamente, Antioquia era mais baixo do que Jerusalém. Vamos lá? Desembarcou, subindo, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Essa expressão tão curta aqui de Lucas deixa a entender que ou ele teria realmente ido a Jerusalém somente para pagar o voto, e era costume deles prestarem contas para a igreja daquilo que havia sido a viagem missionária. Então, Paulo teve um encontro breve, relatou para a igreja aquilo que havia acontecido, mas não se demorou ali. Ele rapidamente saiu dali e foi para Antioquia. Os comentaristas dizem que isso não era um bom sinal. Acreditam que Lucas, nessa rápida descrição da viagem dele, indica que talvez não tenham sido dias muito favoráveis e que Paulo talvez não tivesse sido muito bem recebido ou recebido assim friamente, que eu acho estranho, porque os presbíteros e os apóstolos sempre receberam Paulo com carinho, né? Então ele ficou pouco tempo ali e já saiu em direção a Antioquia. Aí agora é viagem terrestre, tá? Vamos lá, então agora versículo 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, agora a história dá um pequeno salto, né? Ele diz, saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, ficou
ficou algum tempo aqui em Antioquia e reiniciou a viagem dele, que agora vai ser a terceira viagem missionária. Reiniciou aquela viagem por terra, passando aqui por Issos ou Issos, né? Acho que provavelmente Issos, passa em Tarso, que era a cidade natal dele, chega em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, e depois é que ele vai para Éfeso. Mas ele passa primeiro em todas essas cidades, confirmando as igrejas que haviam sido instaladas, né? Porque ele fala aí, é interessante, ele não fala em cidades, ele fala na região. Isso. E como essa região ele já havia passado, ele tinha contato, então as cidades estavam... Eu gostaria até de fazer um comentário com relação a essa... que ele não se demorou em Jerusalém. Eu fico pensando no caráter de Paulo. Quando ele tinha uma coisa para fazer, ele ia fazer. Então, às vezes, tinha a ver com o caráter dele, a linha de trabalho dele. Então, quando ele queria se demorar, ele se demorava. Quando ele não queria, ele passava. E mesmo que houvesse insistência para ele sair ou para ele ficar, ele sempre fazia aquilo que estava dentro da personalidade dele, do caráter dele. Embora Deus usava sempre, o Espírito de Deus sempre conduzia tanto o caráter dele como a personalidade dele. Uma coisa que a gente não pode esquecer, e nós vimos isso sobre as profissões, por exemplo, de Priscila e Áquila, de Paulo se juntasse a ele como fazedor de tendas, dessa dinâmica de viagem. E acima de tudo isso está o Espírito Santo de Deus, dirigindo, coordenando, freando, fazendo avançar, usando a profissão. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que cada um de nós temos uma profissão, temos um jeito, uma maneira, temos uma personalidade, um caráter, embora que Deus nos molda dentro do nosso caráter. Às vezes, eu não sei se você já leu aquele livro Controlados pelo Espírito Santo, que fala sobre a nossa personalidade, sobre o nosso caráter. E Deus controla, Deus usa a gente como a gente é. Então, a nossa profissão, muitas vezes, sinaliza o nosso ministério. Às vezes, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que Deus colocou em nós como dom, e essa maneira dinâmica de fazer, ou às vezes até uma maneira mais lenta, ou uma maneira mais rápida, tudo isso Deus coordena para o louvor da sua glória. Então, é bom a gente ficar perceptivo naquilo que nós somos chamados para fazer, o dom que a gente tem. Isso é muito importante. O nosso dom, a nossa maneira de ser, é um instrumento muito importante dado por Deus para sinalizar o nosso ministério dentro do reino de Deus. Então, trazendo essa questão, né? Eu gostaria de falar isso, para que a gente seja prático. Nós devemos ser práticos. É claro que eu acredito que nós somos práticos naquilo que a gente já tem uma certa maturidade, a gente já percebeu isso, né? E o texto mostra isso. Ele não quis ficar aqui, ele foi para ali, chegou a Antioquia, o Lucas foi muito efetivo nisso. Ele passou pela região da Galáxia, saiu pela Cilícia, né? E Galáxia. Frígia, Galácia e Frígia. Galácia e Frígia. Ele saiu. Regiões. Então, ele foi muito superficial, não tanto, mas ele mostrou uma região.
Então, às vezes, a gente é convidado a também ter essa dinâmica de trabalho. Um breve comentário o Lucas usou uma forma breve de comentário. Ficou um tempo aqui e já passou pelo sul da Galácia e Frígia, que são essas duas regiões aqui, ó, né? Antes de chegar em Éfeso. Éfeso vai ser o assunto praticamente da próxima aula. Ele vai fazer agora, nesse capítulo 18, um parêntese para apresentar Apolo. Então vamos lá, quem que é agora o versículo 24? Sou eu. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Legal. Então, o que Lucas vai explicar é assim, ó, quando ele começa o versículo, ele fala, nesse meio tempo, ou seja, enquanto Paulo estava vindo aqui para Jerusalém e depois desceu para Antioquia, o que estava acontecendo aqui, ó, em Éfeso, onde estava Áquila e Priscila? Chegou ali um judeu, primeira coisa, ele é judeu, mas ele é natural de Alexandria. Alexandria fica lá no Egito. E ele era a cidade onde Alexandre o Grande construiu a cidade, inclusive a biblioteca. Aquela Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, por isso que ela chama Septuaginta, ela foi escrita nesse período de Alexandria, porque o imperador Alexandre falou assim, olha, eu quero uma cópia de tudo que existe no mundo, e faltava a Bíblia dos judeus. Então ele pega 6 representantes de cada tribo judaica, eles se reúnem e fazem uma tradução da Bíblia judaica para o grego. Por isso que ela chama Septuaginta, significa 70. Na verdade, 72, né? Mas arredondado 70. Então ela chama Septuaginta. Vocês devem ter ouvido isso aí em algum lugar. E ele fala assim, olha, Apolo era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ou seja, ele era muito culto e conhecia muito bem as escrituras sagradas, sendo judeu lá em Antioquia, em Alexandria, né? Então, provavelmente, ele era um helenista. 1 Coríntios 3, 4 a 6. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, 4 a 6. Ah, sim. Porque Apolo acabou sendo um motivo de discórdia na igreja de Corinto, né? Então, lá em 1 Coríntios 3, versículo 4, diz assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, acabou havendo uma divisão, ou seja, uma polarização, não necessariamente uma divisão, mas uma polarização entre Paulo e Apolo, lá na igreja de Corinto. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele chama a atenção deles. Olha, escuta, quem que vocês estão? Vocês estão seguindo Jesus? Vocês estão seguindo Apolo ou estão seguindo eu? Vocês têm que seguir Jesus, né? É esse puxão de orelha que Paulo vai fazer, tá bom? Porque Apolo foi realmente bastante influente. E aí ele fala o seguinte, ele era quem que agora? Versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, olha só, ele era instruído no caminho do Senhor. E Lucas faz essa consideração. E aí os comentaristas ficam curiosos como é que ele era um especialista nos caminhos do Senhor se ele era lá de Alexandria. O que eles consideram é que cristãos já haviam evangelizado aquela região e ele acabou se convertendo ao cristianismo e acabou, como ele era muito conhecedor da palavra, ele identificou claramente que Jesus era o Messias, né?
Fábio, essa semana, me mostrou um vídeo, que aliás é um vídeo judaico, né? Lá em Israel, um jovem evangelizando os outros judeus. E ele faz exatamente o que Apolo fazia. Ele conhece muito bem a palavra e ele mostra para os judeus lá em Israel aonde estão as passagens do Messias. Messias sofredor, que ele precisava, e ele pergunta para os judeus assim, quem que vocês acham que é essa pessoa que está aqui descrita no texto? Né? Eles falam Yeshua, né? Que é Jesus. Aí eles dão, as próprias pessoas reconhecem que o texto está falando do Messias, mas esses textos não são apresentados, como o Fábio já até comentou, eles foram ao longo dos anos retirados dos textos apresentados nas sinagogas. E hoje em dia eles desconhecem, simplesmente isso, desconhecem aquilo que realmente eles deveriam conhecer, porque está escrito na Bíblia deles. Apolo era fervoroso de espírito. Abra em Romanos 12, 11. É um pouquinho para frente aí. Romanos 12, 11. Qual que é o Paulo está falando aos romanos quais são as virtudes recomendadas, né? Então eu vou ler a partir do 9, vai só para pegar o contexto. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, ou seja, no cuidado, não sejais remissos, ou seja, não seja descuidado. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse fervoroso de espírito é o mesmo que ele está falando aqui em Atos 25. Volta lá em Atos 18, 25. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Né? Conhecendo apenas o batismo de João. Ele só tinha aquele batismo de arrependimento de pecados. Vamos lá para o versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, só para a gente sintonizar, em que cidade é que eles estão? Éfeso, né? Éfeso, isso mesmo. Eles estão em Éfeso, né? O Apolo toma a palavra e começa a pregar fervorosamente Jesus Cristo na sinagoga. E Priscila e Áquila ficaram abismados de ouvir ele falar. Só que o que acontece, ele fala assim, ouvindo por Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O que os comentaristas afirmam é que com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus, é que possivelmente eles colocaram aqui as decisões do Concílio de Jerusalém. Então, Apolo, quando estava pregando a Jesus, tudo que ele estava pregando era verdade, mas ainda tinha algumas coisas que precisavam ser melhoradas, vamos dizer assim, né? Priscila e Áquila, né? Chamaram Apolo de um cantinho, né? E trabalharam com a vida dele. E isso foi tão impactante que eles decidiram apoiar o trabalho missionário de Apolo. Vamos ver lá o 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Legal. Então, eu vou só ler novamente 1 Coríntios 3, 6. A gente leu só o 4 e 5, né? Então, agora eu vou ler o 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo reconhece que o trabalho de Apolo, ele diz assim, eu plantei, mas Apolo regou, né? E o crescimento foi Deus que deu. Então, Paulo mesmo reconhece a qualidade do trabalho de Apolo
E tanto é que acabou havendo aquela polarização, né? Entre Paulo, Apolo, um é de Cefas, outro é de... Né? Então, é nesse sentido. Porque quando o Apolo chegou lá em Corinto, ele foi muito bem recebido. E aí o pessoal gostou dele tanto quanto gostou de Paulo. Só que uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, né? E acabou gerando essa... Paulo era o que diz que ele era bravo escrevendo, mas pessoalmente ele era manso. Né? Ele comenta isso numa das suas cartas. Pessoalmente ele era manso, mas nas cartas ele era bravo. Então vamos lá, versículo 27. Isso. Não, o final do 27, tendo chegado, então ele chegou lá na Acaia, que era a antiga Grécia, né? Essa Acaia é essa região aqui, ó. Aqui, ó, Acaia, tá vendo aqui no mapa? Uhum. Tá? Que engloba Cencreia, Corinto, Atenas, toda essa região aqui, né? E ele foi muito bem recebido, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça, essa palavra é importante, mediante a graça, eles haviam crido. Então, a salvação é pela graça. E 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Legal. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Ele não tinha medo, não. Provando, isso é muito importante, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. A mesma coisa Jesus fez com os discípulos lá depois de Emaús. Ele fala assim, olha, convinha, explicou para ele tudo o que era dito a respeito do Cristo em todas as Escrituras, né? Nos Salmos, nos profetas e na lei de Moisés, né? A lei de Moisés, os profetas e Salmos, nessa ordem. E Jesus mostra para eles em cada uma desses textos da Bíblia a referência apontando para Jesus como Messias. Diga-me. Não, eu vi aqui, porque quando ele diz assim, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus, está confirmando o que ele falou no versículo 25. Aliás, no 24, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Poderoso. Então, na verdade, não era a palavra de Apolo, era as Escrituras que confirmavam. Né? Às vezes a gente observa que alguém quer provar alguma coisa pela sua própria axiologia, mas, na verdade, o respaldo é a palavra, é as Escrituras. Então, ele confirma aqui o que fala sobre Apolo, né? Que era um homem poderoso nas Escrituras, ou seja, ele conhecia as Escrituras. E ele levava a palavra, as Escrituras, nessa realidade de que o Cristo era Jesus. O Messias era o Salvador Jesus. A própria palavra diz assim que a salvação vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que quanto mais instruído é um missionário na palavra de Deus, mais ele é uma ferramenta útil na mão do Espírito Santo. Porque toda a palavra é inspirada pelo Espírito e apta para instrução, para correção, para tudo mais, inclusive para conversão. É a própria palavra de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente acaba sendo um instrumento afiado na mão do Espírito Santo. Por isso que é um conselho. Busquem a palavra de Deus, aprofundem na palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, para a gente poder dar razão da nossa fé. Tá bem? A nossa aula termina aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente começa Atos capítulo 19, e aí já é Paulo em Éfeso, né? E já está na terceira viagem dele. Só para a gente ter uma ideia, essa viagem de Corinto até Cesareia, Jerusalém, Antioquia, voltando lá em Éfeso, são 2.500 quilômetros. Tá? A viagem de ida e volta
de Corinto até Éfeso ali, esse trajeto são 2.500 quilômetros. Por isso que não é uma viagem simples e nem é uma viagem tão rápida, né? Passou um certo tempo. Mas não perca os próximos capítulos, semana que vem, Atos 19. Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Deixa eu tirar o mapa daqui. Tudo bem?